Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eixo Quark. Meu nome é Gabriel Salgado e na aula de hoje vamos começar o nosso conceito de movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiramente, eu espero que esteja dando para escutar aí. Meu outro microfone acabou a bateria dele e aí eu estou usando esse aqui. É a primeira vez que eu uso ele, nunca testei a qualidade do som dele antes. Então espero que esteja dando para me escutar aí. Se não tiver, eu vou ter que regravar essa aula. Eu não vou ter que regravar essa aula, não. Vai estar bom a qualidade de som aí. Qualquer coisa, me avisem nos comentários aí. Aulinha de hoje, movimento retilíneo uniformemente variado. Até então a gente estava estudando movimento retilíneo uniforme, né? E aí, no movimento retilíneo uniforme, a principal característica dele é que a velocidade dele era constante. Agora, nesse outro movimento que a gente vai estar analisando, ele tem uma característica diferente, que é que a velocidade dele não é mais constante, e sim uniformemente variada. Por isso que vem, daí que vem o nome, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Só que essa velocidade, ela não varia de qualquer jeito. Ela varia, como o próprio nome diz, de uma forma uniforme. E aí, o que que causa variação nessa velocidade? Exatamente o que a gente chama de aceleração. Então, essa vai ser a nossa definiçãozinha de aceleração. Por definição, a aceleração ela vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Só que lembra que eu disse que é um movimento uniformemente variado? Então, a velocidade ela varia de forma uniforme. Por que isso acontece? Isso acontece porque a aceleração nesse movimento que ela vai ser constante. No MRU que a gente viu anteriormente, a velocidade ela era constante, né? Só que agora o que é constante vai ser a nossa aceleração. É, opa. Então a aceleração vai ser exatamente isso. Vai ser a taxa de variação da minha velocidade pela minha variação de tempo. E aí, como a gente está vendo pela definição aqui, a aceleração ela é variação da velocidade. Então essa variação da velocidade ela pode acontecer de um monte de forma. Primeiramente, aqui a gente vai ver só mudança na velocidade de forma escalar, né? Então a gente só vai ver a mudança no número da velocidade, né? Na intensidade da velocidade. Mas a aceleração, ela, pela definição dela, ela serve para variar a velocidade, seja e a velocidade ela é um vetor, né? Ela tem módulo, direção e sentido. Então o que a gente vai analisar aqui é a variação do módulo. Mas lembrando que se eu vario tanto a minha direção quanto o meu sentido, eu também estou variando a minha velocidade. Então, se eu vario nesses outros sentidos, significa que eu também tenho uma aceleração. Isso vai ser objeto de estudo quando a gente estiver estudando movimentos circulares. Eu acredito que vai demorar ainda para eu gravar essa parte do conteúdo. Acho que só depois que eu terminar toda a playlist mecânica eu vou voltar para gravar isso, mas enfim. No movimento circular, no movimento circular uniforme, a gente tem um movimento que a velocidade ela permanece constante, mas ela vai mudando de direção. Essa mudança de direção, o responsável por fazer ela é uma aceleração. Então, em todos os casos, a aceleração é isso, é variação da velocidade. Então, ela pode ser tanto na direção, né, quanto na intensidade. Então, a variação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Um exemplozinho que eu gosto de dar, que eu inclusive falei para os meus alunos, um beijo aí para os meus alunos, caso estejam assistindo aí, seria que o carro, quando a gente está dentro de um carro, o carro eu acho que é o melhor exemplo para a gente quando a gente está analisando velocidade, né? Mas especificamente nessa parte de aceleração, dentro de um carro, a gente tem, na verdade, dois pedais de acelerador e não um pedal de acelerador só. A gente acha que é o quê? Um pedal de acelerador, um pedal de freio e um outro pedal de embreagem, né? Só que o pedal de freio, quando a gente aperta o pedal de freio, digamos que eu estou com uma velocidade lá X, estou, sei lá, 50 km por hora, e aí eu vou e aperto o freio. O que vai acontecer com a minha velocidade? Minha velocidade ela vai diminuir, não é? E o que é a aceleração? Né, variação da velocidade. Então, quando eu aperto o pedal do freio, eu estou variando a minha velocidade. Então, eu estou. É uma aceleração a causa daquela minha variação de velocidade. Então, ela pode ser tanto positiva,
quando eu aperto o acelerador eu estou ganhando velocidade, então não tem uma variação positiva. Então vou ter uma aceleração positiva, consequentemente. Mas ela pode ser negativa também. Quando eu aperto o pedal do freio, eu estou perdendo velocidade, eu estou variando minha velocidade, só que de forma negativa. Então se eu tenho uma variação de velocidade negativa, eu vou ter uma aceleração negativa. Ainda é uma aceleração, só que ela, em vez de ajudar o movimento, ela está atrapalhando o movimento, né? Então, aceleração é isso. Aceleração vai ser a variação da velocidade em um determinado instante de tempo. Então, dando um exemplozinho aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Digamos que eu tenha um carrozinho aqui, e aí no instante t igual a 1 segundo, ele está com uma velocidade igual a 0 metros por segundo. Deixa eu tirar a unidade aqui, que senão vai ficar muito bagunçado, mas vocês sabem na minha aula passada que se eu estou falando de uma grandeza, tem que ter unidade. Não vou botar aqui porque vai ficar muito bagunçado, mas enfim. E aí, digamos que esse carro ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu esqueci de botar aqui, né? Bem lembrado. A unidade de medida da aceleração ela é em metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a aceleração é velocidade dividido por tempo. E aí velocidade é metros por segundo, né? Então metros por segundo dividido por segundo vai ficar metros por segundo ao quadrado. Então é porque, enfim, peraí. Eu vou ter que a aceleração ela é velocidade dividido por tempo, né? E aí a unidade de medida de velocidade é metros por segundo. Então eu vou ter metros por segundo dividido por segundo. Aquela regrinha lá de divisão de fração, né? Eu mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Eu mantenho pela primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então eu vou ter aqui metros por segundo ao quadrado. Então é daqui que vem a unidade de aceleração. Ela é nada mais que uma derivada das grandezas fundamentais, né? Enfim, voltando para esse carrinho aqui. Então digamos que no instante igual a 1 segundo, ele é o instante que ele está começando, ele ainda não tem velocidade. E ele está com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? A aceleração é o quanto que eu vario da minha velocidade para cada instante de tempo. Então, se eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo eu vou ganhar 5 metros por segundo de velocidade. Então, digamos que aqui no instante 1 ele estava com a velocidade 0, significa que no instante 2 ele vai estar com uma velocidade igual a 5 metros por segundo. No instante t igual a 3, ele vai estar com uma velocidade de 10 metros por segundo. No instante t igual a 4, ele vai estar com uma velocidade de 15 metros por segundo e assim por diante. A cada segundo, ele varia 5 metros por segundo na velocidade. Não é isso que é a definição de velocidade, né? O quanto que eu vario minha velocidade para cada instante de tempo. Então, se a minha aceleração aqui nesse caso é 5 metros por segundo, significa que a cada segundo eu vou ganhar 5 metros por segundo. Se a minha aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a minha velocidade ela vai aumentar em 5 metros por segundo a cada segundo. Então é isso que está acontecendo aqui, né? No instante 1 ele tinha 0, passou um segundo ele ganhou 5 metros por segundo, passou outro segundo. O fone acabou de desligar aqui, eu acho que cortou no meio, né? Então a cada segundo ele vai ganhar 5 metros por segundo, né? No instante de 2 segundos aqui, 5 metros por segundo, passou um segundo, 10 metros por segundo, passou outro segundo, 15 metros por segundo. Então, essa é uma analisinha um pouco sem conta antes da gente fazer, né? Pela definição mesmo do que é aceleração, né? Aceleração é o quanto que eu vario da minha velocidade para cada instante de tempo. Dando continuidade aqui, com essa formulazinha inicial de aceleração que a gente tem, a gente pode fazer aquela mesma análise que a gente fez no movimento retilíneo uniforme.
a gente pode reorganizar essa fórmulazinha aqui para ela ser mais útil para a gente. Então, nesse caso, essa primeira fórmula ela fornece para a gente a aceleração desse objeto com base na variação da velocidade dele em um intervalo de tempo, que a gente pode reorganizar ela de outro jeito. ΔV vai ser a velocidade final menos velocidade inicial, ΔT é tempo final menos tempo inicial. Se eu considerar que esse instante de tempo inicial aqui ele vai ser igual a zero, eu vou ter que a velocidade inicial, ou vou ter que a velocidade menos a velocidade inicial é igual ao tempo. Esse tempo aqui ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando para o outro lado, isso aqui tudo é igual a aceleração, né? Aí esse t aqui ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, então eu vou ter que a aceleração, deixa eu deixar de jeito aqui mesmo, ter que a velocidade menos a velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo ali, né? O tempo ele estava dividindo, passou multiplicando. Aí agora eu consigo passar o V0 somando para o outro lado, né? Estava subtraindo, passa somando. Eu vou ter que minha velocidade ela vai ser igual à minha velocidade inicial, peraí. Vai ser igual à velocidade inicial mais a minha aceleração vezes o tempo. E para essa fórmulazinha aqui, a gente dá o nome de lei horária da velocidade. Então, relembrando nossa aula de lei horária da posição, isso daqui é uma equação semelhante. Ela vai dar a velocidade de um determinado objeto com base em um tempo que ele passou acelerando, né? Então, se eu tenho as condições iniciais desse objeto, se eu sei qual que era a velocidade inicial dele e qual que é a aceleração dele, eu consigo descobrir qual que vai ser a velocidade dele em um determinado tempo x, né? Então, ela segue aquela mesma lógica da lei horária da posição. Se eu tiver as condições iniciais de um objeto, eu consigo montar essa equação que ela vai me fornecer outras informações, né? E aí, no caso, essas condições iniciais aqui, elas vão ser sempre constantes para um determinado movimento, né? Eu estou falando de um MRUV, esse objeto ele vai ter uma velocidade inicial, né? Então ele vai ter uma velocidade que ele começa o movimento com ela. E aí, como a aceleração é constante, ele também vai ter uma aceleração constante ao longo dessa trajetória, né? Então, tanto V0 quanto A são constantes. E aí, se a gente souber essas constantes fundamentais para um determinado movimento, a gente consegue descrever. A gente pode criar uma equação do movimento para esse movimento, né? Igual a gente fazia no MRU, só que agora no MRUV. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso que eu tinha para falar dessa parte aqui. É uma lógica similar que a gente viu no movimento retilíneo uniforme, só que ao invés da posição pelo tempo, a gente vai ter a velocidade pelo tempo, né? E enfim, é uma fórmula que ela leva em consideração tanto a velocidade inicial que ele tinha, quanto a aceleração que ele vai ter em determinado tempo. Essa aceleração vezes o tempo aqui, né? Ela é, por definição, uma aceleração vezes o tempo. Ela vai ser a velocidade dele, né? Então, só a aceleração por um determinado tempo, a gente sabe quanto de velocidade esse objeto vai ganhar. Mas se um objeto, por exemplo, ele já tiver com uma velocidade inicial, ele já tiver começado o movimento com uma velocidade, a gente tem que considerar ela também, né? Por isso que fica nesse formato aqui, né? Aceleração vezes o tempo, e aí somando com a velocidade inicial. Se a velocidade inicial ela for zero, a gente vai ter que a velocidade em um determinado tempo vai ser só a aceleração vezes o tempo, né? Só que se não for, a gente já tem na fórmula ali, né, o V0 para considerar isso. Enfim, e aí para finalizar a aulinha de hoje, a gente tem que a velocidade média, como que acontece a velocidade, como que a gente mede a velocidade média no MRUV. E aí, bom, primeiramente, aquela fórmula que a gente viu anteriormente, ela continua sendo válida, a velocidade média ela ainda é a variação do espaço pela variação de tempo, então a gente ainda consegue calcular a velocidade média por essa forma. Mas agora, como a gente tem uma variação uniforme de velocidade, a gente também consegue calcular, ao invés dessa fórmula original aqui, a gente consegue calcular a velocidade média como sendo a média das velocidades do extremo dessa aceleração. Como a aceleração é constante,
a velocidade ela cresce de uma maneira constante. Se a gente fizer um gráfico de velocidade por tempo, o gráfico da velocidade ela vai ser uma reta, porque ela cresce de forma linear. Então, essa linearidade com que essa velocidade cresce nos permite calcular a velocidade média como sendo simplesmente a média das velocidades no extremo dentro desse gráfico de velocidade. Né? Então, essa formulazinha aqui, eu vou demonstrar ela quando a gente estiver analisando os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu consigo deduzir essa formulazinha aqui, eu mostro de onde ela veio. Mas ela, resumidamente, é a média dos extremos das velocidades. Então, dentro do movimento retilíneo uniforme, eu posso tanto calcular a velocidade média com essa fórmula aqui que a gente já conhecia, né, como sendo a variação do espaço pela variação do tempo, mas pela velocidade crescer de uma maneira uniforme, né, ela crescer de uma maneira linear, eu também consigo calcular a velocidade média como sendo a média entre as velocidades dos extremos, né? A velocidade, a menor velocidade e a maior velocidade dentro desse movimento acelerado. E aí a média dessas duas velocidades vai ser exatamente a velocidade média. É isso, galera. Finalizando aqui por hoje. Tamo junto.